RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 29 de outubro, sempre ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, para todo o Rio Grande do Sul no Sistema NET. E também para todo mundo através das nossas plataformas digitais. O nosso site é rdctv.com.br e também no YouTube, no Twitter e no Facebook, por onde você participa conosco, interagindo aqui com o Virando o Jogo. RDC TV Digital para todas essas plataformas, YouTube, Twitter e também o Facebook. E ainda o nosso WhatsApp, aí está a RDC TV Digital. Agora vamos para o WhatsApp. WhatsApp 99815-9990. 99815-9990, o nosso WhatsApp para receber os seus recados também. Na bancada hoje, nós temos Antônio Bavaresco, Nelson Cerqueira, Thiago Rocha e Diogo Rossi para analisar aí o que foi essa rodada do final de semana, os resultados ruins da dupla Grenal, né? Talvez o do Internacional possa ser considerado ainda um bom resultado, mas enfim. E também o jogo de amanhã decisivo para o Grêmio passar a final da Taça Libertadores da América. E ainda temos um clássico, não é clássico, mas é um confronto gaúcho aqui pela Série B, que pode definir, quem sabe, a vida do Juventude, talvez não do Brasil. Vamos falar disso também aqui no programa. Mas vamos começar com o Internacional. O Internacional que jogou na sexta-feira à noite no Rio de Janeiro diante do Vasco da Gama, um jogo de muita polêmica, e quem nos traz as informações a respeito desse jogo é o repórter Guilherme Paz. Guilherme. O Internacional empatou com o Vasco da Gama na última sexta-feira no estádio São Januário. O placar foi aberto apenas no segundo tempo. Após jogada de Wellington Silva, o goleiro Martinho Silva espalmou e Jonathan Alves, mesmo escorregando, abriu o placar. O resultado colocava o Inter a 3 pontos do líder Palmeiras, mas aos 46 minutos do segundo tempo, Kelvin invadiu a área e foi derrubado por Cuesta, um lance muito polêmico, em que o Inter reclamou bastante da arbitragem. Maxi Lopes converteu e deixou tudo igual. Vasco 1, Inter também 1. Bom, 1-1 aí, vimos alguns lances aí dessa partida, especialmente os gols. E Nelson Cerqueira, te satisfez esse resultado, a arbitragem, foi tudo ok, tudo certo? Eu estava aguardando que chamasse as manchetes, que normalmente a gente fala das manchetes, mas pelo jeito a minha manchete vai ser base do comentário sobre a questão do jogo. O Internacional novamente foi garfiado pela arbitragem. E assim, dessa vez ficou muito claro, tá? Se houve o pênalti ou não houve o pênalti, eu não vou entrar nessa discussão. Mas aquela linha de pensamento que algumas coisas não têm explicação no futebol brasileiro, essa questão do Internacional ter... Antes dessa jogada toda, teve uma falta que simplesmente não foi marcada, foi ignorada. Assim como tiveram lances próximos Falta no Nico Lopes. Falta no Nico. Puxava o contra-ataque. Tiveram lances capitais prós e contra o Internacional no mesmo jogo. Mas eu achei muito estranho. Quer dizer, o que eu achei mais estranho de tudo foi a arbitragem mineira ter os mesmos auxiliares que roubaram o Inter no Beira-Rio aqui, que demoraram quase 10 minutos para tomar uma decisão. Quer dizer, recomendação para o Marcelo Medeiros, para a próxima direção, que acredito que deva ser esse grupo político do Inter. O Internacional não se empenha em mais disputar o Campeonato Brasileiro. Se atenha ao Campeonato Gaúcho, que faz 2 anos que não ganha, né? Se atenha a competições internacionais ou até a Copa do Brasil, que traz mais dinheiro.
que o Campeonato Brasileiro Internacional não vai vencer. Enquanto a CBF organizar o Campeonato Brasileiro dessa maneira, o Inter não precisa nem disputar. Vai lá disputar, talvez, uma vaga para a Libertadores, mas ganhar o Campeonato Brasileiro, esqueçam. A CBF não vai deixar o Internacional ser campeão brasileiro. Sim, mas por que isso? Tu não viu? Tu não viu o jogo sexta-feira? Não. Segunda-feira o Internacional não foi garfiado? Não. Rogério Amaral, tu imagina tu caminhando na rua da praia, tá? Tu vai numa segunda-feira, batem a tua carteira, roubam o teu dinheiro. Tu fica louco, tá? E aí tu vai andar em outra rua de Porto Alegre e o mesmo ladrão ou a mesma quadrilha te rouba a carteira. Tu não vai ficar louco? Sim, Que isso? Pelo amor de Deus. O Internacional foi roubado de uma maneira contumaz. E não tem nada diferente dessa indignação. Tá, mas Não é choro de perdedor, gente, por favor. Qual é a prevenção da CBF, no teu entendimento, para fazer isso com o Internacional? O Internacional bagunçou bastante a vida da CBF no ano passado, no ano do rebaixamento, né? Inclusive teve uma ação contra aquela questão da CBF contra a vitória da Bahia. Ano retrasado. Ano retrasado, sei lá. Não, mas até Ano início do passado ano o Inter estava passado. na Série B. Não, Tá, mas eu tenho uma pergunta para fazer, então. até o início do E ano o passado pênalti? essa situação. Vamos lá, de novo eu vou dizer. E o pênalti? Houveram jogadas. Houveram. E o pênalti que jogadas. o Cuesta fez no Leandro Castan? Um jogo 0-0, 7 minutos de Eu jogo. não tô tirando o mérito do pênalti de falta contra A ou contra B. Eu te digo que tem Mas o coisas Inter foi muito roubado. Foi roubado, foi. Não, mas Foi nitidamente é roubado. que dentro do roubo o Internacional não poderia ter sido favorecido em nenhum momento. Na ideia de vocês, quantos pênaltis de fato, não que tenham sido marcados, quantos pênaltis de fato existiram no jogo? Dois foram. Dois. O do Cuesta E o em do cima Nicolau- do Jonathan. Ok. Não, na verdade, pra mim, então, 3, tá? Por quê? Porque eu acho que o pênalti do Cuesta foi pênalti. Não, esse não foi. Bom, tá, mas tua opinião, dá licença. Esse não foi, eu acho que todos nós concordamos com isso. eu O jogador- não acho. Plural majestático, não. Eu não concordei. Não, estou dizendo eu só nós, não- nós aqui na mesa. Tá. A grande questão é que eu só não acho esse escalabro todo que muitos pintaram do lance do Cuesta. Posso do Kelvin. dizer uma coisa? Eu acho que é um lance difícil, não é um lance É fácil. interpretativo, Só é que o meu grande questionamento foi o seguinte: o árbitro ele tem o lance limpo da jogada. E O não foi árbitro ele que tá deu. muito bem E não foi ele que O deu. posicionado. árbitro e o Bandeira. E o Bandeira. Os dois Mas têm quem um dá lance limpo. é o árbitro da atrás da goleira. Isso que eu não compreendi. Posso dizer uma Que está coisa? encoberto pelo próprio Cuesta. Exatamente. Mas que está muito bem orientado, né? Por favor. Ele bem recebeu, orientado? mas ele deve ter recebido uma orientação. Não, muito forte. ele Não tenho ouviu... dúvida, mas eu não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho dúvida. Eu quero fazer só uma... Posso dar minha opinião? Já todo mundo falou aqui, eu fui massacrado. É bullying, digo? Vai, Bavaresco. Não vem de mimimi. Não vem, O juiz não ao- vem te vitimizar, que esse discurso a gente já conhece. Não da tua parte, mas Sim. não vem com vitimismo. O juiz disse o juiz auxiliar de trás disse que ouviu a falta. Ele ouviu a falta. É que é o choque da perna, deve ter ouvido, né? Só que aí tá... A gente ouve, não. Tá errado. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Pô, A gente ouve. Eu tô ajudando Tu que o fica ali Bavaresco. atrás. tudo bem, mas se eu me atirar pra cima de alguém, Não, tu vai querido, ouvir mas é que também. Não, mas Esse é o eles erro. teve... Desculpa. O instinto Valério, dele foi errado. Valério, essa é a coisa mais furada não, que eu vi na tipo, minha Mas vida. não é eu que inventei. Não, é o relato Tô dizendo que certo. tu inventou. Vem cá, nós reclamamos tanto que esses chamados vigias não participavam, Não ajuda em então nada, nós estamos achando que eles não têm que participar mesmo, que eles só fazem cacaca. Não, e o vigia do outro lado não viu aquele karatê que o Cuesta deu no atacante. Não, e como não, Pior ainda. e como não viu também depois do segundo pênalti tempo. do Jonathan Alves. Pênalti claríssimo. Eu acho assim, ó, só um absurdo, na verdade, essa questão da arbitragem, que é uma opinião que eu peguei pra mim, mas ela não é minha. Que ela é do nosso comentarista da Rádio Grenal, lá o Diego Real. Que é, falta pros árbitros Comentarista de arbitragem. de arbitragem, Diego isso. Uma opinião, ele tem uma opinião que é uma coisa que eu concordo. Falta pra arbitragem o que falta muitas vezes pros times de futebol. Um treinador, um jockey, um cara que comande. O Brasil não tem um bom jockey de comando de arbitragem. Vamos lá, quando a arbitragem é ruim... Deixa eu falar. Tá, Deixa eu falar. termina. Tu não pode, como o Diego estava salientando esse final de semana, uma coisa absurda. O Anderson Daronco mora em Santa Maria e ele pegou um carro até Porto Alegre para pegar o avião em Porto Alegre para apitar um jogo na rodada do Campeonato Brasileiro. Certo. O que aconteceu? Quando ele chegou no aeroporto, não tinha passagem no nome dele. Ele estranhou. Ele ligou para a federação, para a confederação e disseram para ele: não, te trocamos de jogo, não vai ser mais hoje a tua viagem.
Isso não é uma confederação de respeito. Mas isso é a bagunça. E aí, mas essa é a bagunça que a gente conhece. Não, tem coisas piores. O Daniel Nobre Bins, árbitro gaúcho também, pediu para um amigo levá-lo até Chapecó de carro. Ele foi dirigindo e na volta ele pediu pro amigo voltar dirigindo, porque no outro dia de manhã ele tinha que dar aula na escola. Meu Deus. E não tinha avião, não tinha nada para ele voltar. Sim, Chapecó é complicado. Então, é uma várzea. Aí não tem como a gente chegar aqui e dizer que árbitro é safado, que árbitro é ladrão, que ele é vagabundo, que ele tá roubando. Mas nós temos que separar as coisas. Temos que separar as coisas. Tu deu exemplo de dois caras hiper profissionais. Bem, o Diogo tem razão. Hiper profissionais. Sofrem também, eu conheço os dois. Não, mas não adianta particularizar. O Diogo deu o exemplo de uma situação que ela é real, né, de uma bagunça que existe, que é a CBF e, por consequência, também a questão da arbitragem, da comissão de arbitragem. Exato. Tá? Agora, outra questão é a incompetência, é a falta de orientação para a arbitragem. Isso me parece que fica claro a cada jogo. São dois erros, um não anula o outro, eles se somam. Cada um. Mas vocês estão computando a ruindade e a incompetência, tá? Sim, eu estou computando também a desonestidade. Mas houve desonestidade. Mas como é que houve? Como é que vai poder Por que o bandeirinha não deu? Por que o árbitro não deu e o mal intencionado do vigia deu? Tá, tu pode... No Beira-Rio aqui segunda-feira, quem é que decidiu o jogo? Tu pode suspeitar... Aliás, quem é que decidiu o campeonato segunda-feira? Nelson, a gente pode suspeitar que exista... Uma vez... Rogério, eu suspeitei sexta-feira me deu certeza. Tá tudo ok. A suspeita foi em segunda, a certeza veio na sexta. Uma vez, eu ainda na Rádio Pampa, a Rádio Grenal não tinha ainda esse projeto aí. A Rádio Pampa, eu era comentarista da Rádio Pampa, e um jogo que o Weber Roberto Lopes apitou, eu fiz a seguinte frase, tá? Os equívocos do Weber Roberto Lopes, eles são tão incoerentes com uma arbitragem de futebol que me dá o direito de suspeitar dele. Perfeito. Eu acho que isso a gente pode ter, o direito de suspeitar que exista alguma razão, né, proposital, intencional. Agora, não dá para afirmar que tenha sido... Mas o teu exemplo, tu nominou um cara que é completamente equivocado em tudo. Não, Nelson, não é essa questão de ruindade. Eu vou ser mais claro, então, para o telespectador que talvez não tenha entendido como tu não entendeste. Quando os equívocos, eles são tão absurdos, você pode ter o direito de suspeitar, de colocar em suspeição a intenção daquele árbitro. Então, é essa a questão. E vou dizer mais. Quando o árbitro é bom, e que esses equívocos são tão absurdos, mais razão ainda a gente pode ter de suspeitar de uma arbitragem tendenciosa. Exato. Mas vamos lá, eu não estou desconfiando do árbitro. É um conjunto de... É uma situação... Se o árbitro aceita, ele também é culpado, né? Pode ser até conivente. Se não acata a ordem, ele sai da escala. Agora... Se não acata a ordem, ele sai da escala. Nós estamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós já estamos aqui há 15 minutos. Tá, mas vai lá que ainda tem mais tempo. Não, falando só de arbitragem. Eu queria falar um pouquinho do jogo, porque eu acho que nada disso que a gente falou... Não, mas a arbitragem aí eu acho que não se esgotou ainda a questão da arbitragem. Ok, mas eu quero só dizer o seguinte, porque tem a ver com a arbitragem que eu vou falar. O Internacional teve umas 5 oportunidades de não levar aquele pênalti. Aquele que ele marcou. Não estou falando daquele outro. Ele teve. Estava 1-0, ele estava ganhando e ele ia ganhar o jogo, estava terminando. O Internacional teve umas 5 oportunidades de, depois da tal falta, que eu também acho que houve, no Nico Lopes. Uma coisa é o erro da arbitragem não ter dado aquela falta. Aquele é muito mais grave do que o pênalti, na minha visão. O pênalti é marcável. Repito. Concordo? Assim, aceito que vocês acham que não, mas... que vocês aceitem a falta do absurdo. Perfeito. Agora o Inter teve 5 ou 6 chances de não tomar aquele... mas esse é um contexto que marcando a falta não ia... Agora, vamos lá, vocês todos conhecem futebol aqui, né? Eu tô falando, admitindo. Vocês todos conhecem futebol. Qualquer um que caísse na área, Mas poderia não ter caído. Tava na cara, gente, por favor. Tava desenhado. Por que não marcou o Tava desenhado. Por que ele não marcou no primeiro tempo? Mas aí eu vou um pouco no lado do Nelson. Porque não marcou naquele porque era início de jogo, estava 0-0. Final de jogo, tá 1-0 contra. Mas aí é muito... Vamos resolver de uma vez. Em São Januário, amigo, ou vocês lembram como é que o Paulo César de Oliveira terminou se liquidando para a arbitragem? Porque ele deu um pênalti contra o Vasco em São Januário no final do jogo, tá? E o Eurico Miranda desceu
lá, botou o dedo na cara do Paulo Sérgio de Oliveira e no outro dia o Armando Marques, que era o diretor da comissão de arbitragem, disse que o Paulo Sérgio de Oliveira tinha que comer alfafa. Então, a gente está concordando com o presidente Marcelo Medeiros. É isso que acontece em São Januário. A gente tem que ver o contexto. No início não marcou porque era início do jogo, dava 0-0. Mas aqui eu não vi nenhuma indignação desse tipo quando o Internacional teve um pênalti que o cara estava 2 metros fora da área. E aí o juiz deu pênalti e decidiu o jogo do Vitória. Essa história que a banca paga e recebe, tá? Não dá pra gente generalizar. O que eu estou dizendo é que houve erros pontuais contra o Internacional na segunda-feira. E se confirmaram na sexta-feira. E dá margem para suspensão, por favor. Tá, e vocês acham que o VAR vai adiantar como pediu? Não, eu acho que não vai acontecer. O presidente Marcelo, se sou presidente de outro clube, vai dividir a responsabilidade. Fica mais fácil a ligação. Só contextualizando, o presidente Marcelo Medeiros, depois do jogo, disse que ia se reunir com os demais presidentes de clubes para nessas últimas 7, 8 rodadas, não sei quantas são, 7 rodadas, né, termos o VAR. O André Zanota disse que é contra. Mas claro, vamos lá. E esses pontos agora valem o mesmo do Grenal, que poderia ter sido 3-0 e foi 0-0. Eu concordo. Surpreendentemente concordo com o Bavaresco. Botar VAR agora... Não existe. Mas a grande é desequilíbrio do campeonato, gente, por favor. A gente tem que analisar Nem o Gauchão que botaram o VAR no Grenal só não botaram a gente tem que analisar 2 pontos. O primeiro ponto, a arbitragem foi ruim. No contexto geral. Não foi ruim. Foi ruim pro Vasco. Pra ruim tem que melhorar muito. Pra ficar ruim tem que melhorar muito. O árbitro foi ruim. No contexto geral. No quesito até de cartões, ele foi horroroso no contexto geral. E ficou marcado pelo lance do pênalti, porque eu particularmente não achei pênalti, mas eu acho que ele fez uma arbitragem ruim num contexto fotográfico geral, tanto pro Vasco quanto pro Internacional. Foi uma arbitragem ruim. Só que um outro ponto também que a gente tem que analisar. Eu entendo perfeitamente a atitude do presidente Marcelo Medeiros, do Roberto Melo, em reclamar quando se sentir lesado. Só que a grande questão é a seguinte: ocorreu uma eleição dentro da CBF no começo desse ano, onde foi eleito Rogério Caboclo. Rogério Caboclo é quem? Ele foi diretor do Marco Polo Del Nero na Federação Paulista de Futebol e agora trabalha já com o Marco Polo, com o Coronel Marinho, o Coronel Nunes, há bastante tempo na CBF. Você acha que ele é um fantoche? Não. O que eu acho é que você quer lutar contra o sistema, mas se abraça o sistema. Os únicos 2 votos contrários à eleição do Caboclo foi Corinthians e Flamengo. Os únicos votos contrários. E quando há um movimento contrário aos mandos e desmandos da CBF, caso do bom senso, caso da Primeira Liga, não há união dos clubes. Os clubes estão pensando só no seu próprio umbigo. O Internacional toma esse tipo de atitude não porque é o bem do futebol. Porque se sentiu lesado, se sentiu prejudicado. E a mesma coisa vai pro Grêmio. O Grêmio não toma partido porque não interessa, não cabe ao Grêmio. Mas a questão é o seguinte, Rogério. Se a gente está reclamando do futebol brasileiro, então vamos pensar no núcleo do futebol brasileiro. Mas é o individualismo. O individualismo é assim. É só quando o árbitro no seu é que vai lá buscar a parceria. Agora, me diga o seguinte, eu pensei sinceramente, quando nós falamos aqui na escalação do Internacional na sexta-feira, que o Jonathan Alves também estava machucado. Não. Mas aí é opção técnica. Mas aí eu não consigo. Aí, Odair, tu tem a tua responsabilidade também e muito. Se tu não tem o primeiro centroavante, que é o Leandro Damião, tu não tem o segundo que tu tem utilizado, que é o William Potker, e tu tem um terceiro centroavante, que é o Jonathan Alves, e tu usa um jogador de lado na partida contra o Vasco, aí eu não entendo mais nada. Realmente não entendo. Toda justificativa que possa me dar de deixar o Nico Lopes na frente, que não é o dele, não é a posição do Nico Lopes, tendo o Jonathan Alves no banco, aí eu não compreendo. E o Jonathan Alves entrou aos 40 do segundo tempo. Mas o Jonathan Alves não vinha bem, né, Rogério? Não, mas não importa. Pode ser um poste, um pau fincado, um cone. Se tu não tem o teu centroavante, tu vai botar esse cone para a bola, como aconteceu, a bola bater nele e entrar. Até não foi tão assim. Até não foi assim. Não, eu tô exagerando para, né? Não, e o Inter melhorou. Foi para mim foi os melhores minutos do Jonathan Alves com a camisa do Inter. Não, tudo bem. Jogou muito bem. Então, a minha questão é essa. Tá? Nós discutimos a questão do Grêmio, por exemplo, jogar sem centroavante. No Internacional, que joga com centroavante, tu tem o centroavante e tu não bota. Aí o Jonathan Alves foi lá, fez um golaço, colocou o Inter de volta no campeonato.
e a arbitragem tirou. Não, Nelson, Nelson, o problema é o seguinte, não vou esquecer tem uma isso aí, coisa, Nelson, é que assim, inesquecível. Tu não vai lembrar, e aí é uma coisa... Inesquecível, Tu Nelson. lembra quantas defesas o Marcelo Lomba fez no primeiro e no segundo tempo para salvar o Inter? No segundo tempo fez uma logo no começo do segundo tempo. Que O Internacional não jogou nada contra o Vasco. A arbitragem, absolutamente nada. O tempo foi um horror. A arbitragem, nós temos que E aí, separar. Nós temos que Não, a separar. arbitragem tirou. Mas isso tirou o Internacional do Campeonato de dois jogos. Aí eu vou dar razão pro Bavaresco. Nós já esgotamos a questão da arbitragem. Eu falei uma questão Vamos pra matemática, técnica. então. Quantos pontos o Internacional tem? 58. 58. Quantos pontos tem o 59 líder do do Flamengo? campeonato? 62. 62. O Internacional estaria 1 ponto. Sim, ok. Mas Ninguém a culpa é do discute Inter, isso. não é do Não é do árbitro. Inter, o Internacional foi roubado. Por que não? Como é culpa do Tá Inter? bom, Nelson. Então, A pode botar mais gente não 4 pontos consegue aí. avançar, Nelson, na discussão. Não. Nós já falamos sobre a arbitragem, eu concordo contigo, o Thiago concorda, o Diogo concorda em parte. Né? Aí nós vamos voltar, quer dizer, não dá para se analisar o Internacional, é proibido, tu não quer que se analise o Internacional? Analisa o Internacional, não jogou nada o Internacional. Bom, mas então vamos analisar, então De não novo, vou. mesmo sem jogar nada, de novo estava ganhando o jogo. Só Pois é, e por uma sorte. Não foi porque encontrou uma solução dentro do jogo para ganhar, porque aquela bola rebotada do goleiro segurou no pé do Jonathan Alves e ele fez o gol. Foi o único chute do Inter no segundo tempo. É isso que falta. O Marcelo Não Lomba, jogou de novo, absolutamente o Marcelo Lomba, de novo, foi o melhor em campo. O Inter empatou de novo e outra foi o melhor em campo. E outra coisa, o Rodrigo Moledo voltou e voltou mal. Voltou tá mal. sem velocidade, Desembocado. tá sem apoio, Desembocado. tá muito mal o Rodrigo Moledo. E o técnico do Vasco, o Alberto Valentim, ele demorou para botar o Kelvin, porque se ele bota o Kelvin antes para cima do Rodrigo Moledo com mais tempo, as coisas se inverteriam. E o Vasco foi melhor que o Inter, o que é um absurdo. Não, foi durante o jogo todo. É um absurdo Durante o o Inter jogo todo. brigar pelo título do Campeonato Não é Brasileiro novidade, né? e ser pior que o Vasco. Não é novidade. Não é É que novidade. não é novidade. Nós sempre estamos falando a mesma coisa aqui, depois do jogo do Inter O fora. Rogério tocou na tecla que eu acho que foi preponderante aí para o primeiro tempo do Vasco, muito melhor que no Internacional, o segundo tempo até a entrada de Jonathan Alves também superior, que é a figura do centroavante. O Internacional, durante todo esse campeonato, tem se caracterizado por jogar com a figura do centroavante para incomodar o zagueiro, para ganhar da primeira bola, para marcar em cima. Jogou sem essa figura, o Internacional estava completamente perdido. Dava uma liberdade tremenda para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tinha toda a intermediária para atacar todo mundo. O Inter se salvou, Thiago. É importantíssimo isso que você está dizendo. No preparo físico. O Vasco, não que tenha sido o dele, Inter muito bom. O do Vasco, gente, vamos combinar o seguinte: o Vasco vai jogar com o Grêmio aqui em Porto Alegre, pode ser os reservas. Se o Grêmio correr um pouquinho e não levar nenhum gol ridículo como levou, quando chegar faltando 15 minutos, ganha o jogo. Vem cá, Os caras morreram, e vamos combinar o seguinte: o Rossi, ele pode ser uma opção no banco de reservas. Ou um animador não, de. mas ali foi problema de esquema, não foi individual. Tu tá individualizando nele. Não, mas o Eu acho Rossi. justo. Não é questão de justiça. Vamos lá. O que o Rossi tem mostrado até agora, quando ele entra, ele dá. Mas é muito pouco. Ele tem sido mais Contra animador. o Bahia ele fez o gol praticamente. Ok. Contra o Corinthians ele fez também. Contra o Corinthians ele fez. No final do jogo, pegou aquele erro do lateral. Ok. Por isso que eu digo, ele pode ser uma opção. Mas no banco, jamais para começar. Mas mais erro de esquema, tu vai concordar. Claro, mas é o que eu estou dizendo. Mas na hora que você tem, vou voltar à história do centroavante, você pode fazer o esquema normal do jogo. E você vai optar por um jogador desse. Foi errado. E que tem, além de mudar todo o esquema, é um jogador que não deu a resposta. O Rossi, com todo o respeito ao profissional, ele deu mais resposta como animador de torcida até agora. Do que como jogador em campo, mesmo que tenha feito esse gol contra o Corinthians e a jogada contra o Bahia. Mas aí é que eu acho que o pior não foi o individual, foi o esquema. Sim, mas aí é que eu chego que quando você precisa ter esses momentos aí de absoluta lucidez, parece que gruda os relé do Odair. E agora, é isso que eu não consigo no compreender. próximo jogo ele vai ter mais problemas. A gente já fala do grupo limitado que o Internacional tem. Vários, né? E com a ausência do Rodrigo Dourado, do Edenilson e do Jonathan Alves, dependendo do retorno do Pote e do Damião, ele vai ter trabalho. O Damião não volta. Porque o elenco do Inter é um elenco limitado. Vai perder o Dourado, vai botar quem? Vai botar o Gabriel Dias? Quando o Chapecoense foi um desastre. O Charles está bem. Foi um desastre. O Atlético Paranaense é um time à procura de uma vítima. Ele tem jogado bem quase todas as partidas fora de casa. Em casa ele ganha de todo mundo, praticamente. Fora de casa tem jogado bem e não tem ganho de ninguém. Ele é um crime esperando para acontecer. Estou tomando uma corneta do meu sogro aqui, ó, o Esteban Lebed, sempre interpretando contra o Inter,
A não ser que tenha alguma discussão paralela no Facebook aqui. Eu pensei que ele tinha te criticado porque tu tá de verde hoje. Não, isso aí com certeza não. É a cor preferida do meu sogro, é o verde. Ele tá com certeza exultante que tá tudo verde aqui. Quero mandar um grande abraço pro nosso diretor do Grupo IEX e, né, por consequência também diretor aqui da RDC TV, o Leonardo Machado, que hoje está de aniversário. Um grande abraço pro Leonardo Machado, comemorando aí mais um aniversário no dia de hoje. Muitas felicidades. Curta bem o dia aí. Tá no DM, né? Já que tu tá dando parabéns pros aniversariantes, eu vou mandar um abraço pro meu pai, tá de aniversário hoje. Fazendo meio século de vida. Um abração, parabéns, então, parabéns, pai. parabéns. Isso, se cuida aí. Roberto Rocha. Roberto Rocha. Se cuida na alimentação, hein, velho? É um guri, mas não que eu, tem 55. Pessoal, vamos lá então. Olha aqui, ó. Vou dar o recado. Já pode colocar aí. Já pode colocar. É esse recado aí. Abandone de vez a dentadura, porque no Instituto da Face, na rede de clínicas odontológicas, Instituto da Face, você faz os seus implantes dentários e sai com os seus dentes no mesmo dia. E isso não é promoção de mês e tudo mais, não. Essa é a operação normal do Instituto da Face. Você faz a sua avaliação, feita a avaliação, quando for fazer o implante, já sai com o implante feito no mesmo dia. Então, não perca mais tempo, marque já a sua avaliação aqui em Porto Alegre pelo telefone 3072-0809. Em Novo Hamburgo, o Instituto da Face atende pelo telefone 3065-6590. Em Novo Hamburgo. E em Taquara, o Instituto da Face está com o telefone 3542-1359. Esse o telefone do Instituto da Face em Taquara. Confie em quem tem experiência. Instituto da Face, 15 anos de qualidade e tradição em odontologia. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida, logo depois da mensagem do Sesc. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. É isso aí, viagem com o Sesc, viagem com tudo. Vamos dar uma repassada aqui antes da gente abordar o Grêmio. O Ibajara Krug está conosco aqui, o Márcio Fraga, Jonathan Alves e o Wellington Silva entraram bem na partida. Cuesta fez pênalti, Jonathan Alves sofreu pênalti, Kelvin forçou o pênalti. Os 3 lances que nós estamos falando aqui. Esses assistentes nunca trabalham, são múmias. Contra o Inter, os caras entram em ação, tá? O Felipe Bittencourt diz: é muito choro. Jorge Globe conosco. O Sérgio Luiz Ritt Moreira: tenho que concordar com o Nelson. Juízes são todos amadores, temos que profissionalizar a arbitragem. Abração, tá complicado. Cebola. Abração, Cebola. Diogo, vai daí, Diogo. O Rodrigo Teixeira disse assim: ó, concordo com o Nelson, o Inter está sendo roubado e o Leonardo Machado agradece pela lembrança do Leonardo Machado, que é o único diretor chinelinho que eu conheço. Tá no DM faz horas, hein? Olha aí, ele vai te cortar aí o teu ponto aí. O Luiz Alves disse que não errou o árbitro, que foi pênalti para ele. Mandou um recado pra gente aqui. O Chicão Almeida está conosco aqui, o meu sogro da audiência, bons programas tal, e que estão metendo a mão no Inter, isso é uma realidade, tá? É contra ti que ele está dizendo. Bavaresco, teus comentários contra o Inter são suspeitos, tá? Nelson, te impõe, meu velho, tá dizendo pra tu te impor com o Bavaresco aí. O Marco Internacional vai virar agora, tem noticiário policial, as arbitragens. Eu ia ser editorial de polícia. Falando o Marco Antônio Correia diz assim: ó, bom programa para todos aqui do Cassino, mandando um recado pra gente. Que legal. Maior praia do mundo. O Márcio Fraga diz aqui de novo: falta um Eurico Miranda no Internacional, não fazendo apologia ao autoritarismo, mas roubo do Inter, porque é um clube de padres, está dizendo aqui. Mas até que o presidente Marcelo Medeiros, não sei se foi a resposta mais correta, pedia o VAR nas últimas rodadas, mas pelo menos é uma resposta. Eu acho que a entrevista do Marcelo Medeiros disse muita coisa, né? Agora, se vai com o time internacional, vai ter essa força toda para fazer essa mudança. Mandar um abraço pro Everton Tonho e pro Yenitz Halpe, que também estão nos assistindo. O Marcelo Caju diz: Nelson não reclamou porque dos 3 pênaltis sonegados
para o Grêmio no Grenal. Não, mas aí o Bavaresco, aí o porta-voz está ali. O Nelson não... Aqui cada um faz a sua, né? Caju, não é que nem time esquemado, né? Caju, te concentra no River, Caju. Deu pro Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vai ser River Plate. Faz tempo que deu. O João Feijó, respondendo por ser no Grenal da Arena, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Paraná, aí foi tudo normal. Parem de se fazer de vítimas, tá? Sem falar de uma Libertadores vergonhosa contra o Nacional do Uruguai. Hein? Qual foi do Nacional do Uruguai? Nacional do Uruguai aquele foi que anularam 2 gols. Quartas de final da Libertadores em 2006. Não era o Aguirre que era o treinador? Não, o Aguirre era treinador do Penharol, né? Era do Penharol. Ah, era do Penharol. Nacional não lembro quem era o treinador. Aí já estão discutindo entre eles agora aqui. O Luiz Alves errou em dar aquele pênalti. Não errou, foi pênalti, tal. Eduardo de Souza está conosco, nos assistindo lá diretamente dos Estados Unidos. Otávio Off mandando uma pausa lá no trabalho na nossa Associação dos Cronistas Esportivos também nos acompanhando, né? E volta a questão da discussão da arbitragem. O Esteban está dizendo que foi a falta no Nico, tá? E por aí vai. Luiz Alves, sim, mas essa questão de dar ou não uma falta é a interpretação do juiz. E por aí nós vamos, né? A discussão está paralela, muito legal no Facebook aí. Rodrigo Teixeira, concordo com o Nelson, o Inter está sendo roubado. Marco Antônio Correia Coutinho, tu falasse agora, né? Isso, o Diogo, lá do Cassino, está nos acompanhando. Alexandre Medeiros também conosco. O Rodrigo Teixeira está acontecendo como num time. Se um falha é individual, mas mais de a culpa é de... aquela velha história. Acho que quem disse isso foi o Cuca, quando saiu do São Paulo aquela vez, né? Sim. Se 2 jogadores vão mal, o problema dos jogadores. Se o time inteiro vai mal. Se 4, 5, 6 vai mal, o problema do treinador. Assim como o mérito da posição que o Inter ainda ostenta no campeonato, que é uma posição muito acima do que a gente imaginava lá no início, vamos ser sinceros, eu inclusive, a gente dá o mérito para o Odair. Quando ele vai mal, como foi, na minha opinião, contra o Vasco, ele Cara, o Renato aqui, vamos pegar só dos pró. O Renato é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E campeão da Recopa e campeão da E por ver nós descemos o cacete. E eu acho que ele foi mal contra o Sport. Embora. Então já é isso aí que Posso eu queria. falar? É a tua análise do esporte. Ele explica os 4-3. O Renato, ele insistiu numa coisa que deu muito errado no primeiro tempo contra o América Mineiro. Só que ele sublimou. Naquele jogo, por incrível que pareça, Paulo Miranda e Bressan ainda é uma combinação que dá mais química do que Kahneman e Bressan. É a pior combinação de zaga possível no Grêmio, é Kahneman e Bressan. Tu acha? É uma questão matemática, menos com menos dá mais, é isso então? Pode ser, cara. Não, é a característica. Se tu botar numa dupla sertaneja, 2 segunda voz pra cantar, vai sair uma porcaria. Vocês concordam? Sim. Tá bom? Sim. E é o mesmo que eu acho. O Paulo Miranda, ele não é o Kahneman e não é o Jeromel, mas ele combina com os dois. E o Bressan só combina com o Jeromel e olhe lá. E vou te dizer uma coisa. E olhe lá. E o jogo de sábado serviu pro Bressan ganhar ritmo para jogar amanhã. Tá, bom, depois nós vamos ver isso. Mas antes de chegar lá, mas eu não quero concentrar no Bressan, tá? Não é isso que eu falei do esquema. Foi uma arbitragem também no jogo do já chegou lá. Deixa só o Pedro Oliveira, nosso repórter, mostrar os lances aí, a matéria do jogo, tá? Pra gente voltar a essa discussão do jogo de sábado. Pedro. Visando ficar mais perto da liderança, o Grêmio recebeu o Sport na tarde deste sábado. Mas o dia não estava favorável ao tricolor. Logo aos 40 segundos, o Sport chegou num chute de Michel Bastos. Jair, ex-Inter, quase marcou o seu numa tarde completamente esperada do volante. Depois de chutar por cima das traves, Jair marcou de cabeça aos 6 minutos de jogo, justamente contra o ponto forte gremista, a bola parada. O tricolor sofreu apenas 3 gols de bola parada durante o Campeonato Brasileiro inteiro. O jogador ele tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo desde o início do jogo. O juiz apitou, as coisas acontecem. Então já dei inúmeros exemplos para a nossa equipe no momento que a gente deu uma cochilada, não ficou focado e nós pagamos por isso. O dia ruim do Grêmio não parava por aí. Bressan falhava, enquanto o Jair dava show. O tricolor pressionava muito, com ataques de Tony Anderson e Madison, mas não foi suficiente para o empate. Matheus Gonçalves, aproveitando o erro da zaga gremista, aumentou para o Sport. O Grêmio deu mole e o Sport soube se aproveitar.
tiveram qualidades para fazer os gols, entendeu? Então não adianta tirar os méritos do adversário, achar que só o Grêmio falhou. O Grêmio falhou e o adversário teve seus méritos. Mas Matheus Henrique, na sobra do goleiro do Sport, diminuiu para o Grêmio. O tricolor quase chegou ao empate com o Caio, mas não foi suficiente. Final de primeiro tempo, Sport 2, Grêmio 1. O Sport teve bem menos oportunidades que a gente e aproveitou melhor. Então a gente não pode ficar aqui dando desculpa que o gramado estava um pouco ruim ali no meio e por isso nós erramos passes e por isso que o Sport ganhou. Não. Já no início do segundo tempo, o time gaúcho mostrava que não iria desistir. PP quase empatou, mas o empate veio mesmo no pênalti sofrido por Madison. E na bela cobrança de Juninho Capixaba. 40 segundos depois, quando tudo parecia melhorar para o Grêmio, Gabriel colocou o time de Pernambuco novamente na frente. Mas o jogo não parava. Todos os times tinham suas oportunidades e o Grêmio empatou com Tony Anderson. Mas lembra quem estava numa tarde inspirada? Ele mesmo, Jair, marcou o último gol do Sport para voltar à frente e sacramentar a vitória do time de Pernambuco. Sport 4, Grêmio 3. Faltou um pouco de concentração, juntando com os gols infantis que nós tomamos. Então eu sempre falo para vocês, eu falo para eles, que a bola pune. Damos mole e o Sport venceu uma partida que a gente precisava de um resultado bom, né? Para não deixar o pessoal da frente se distanciar. Com a derrota, o Grêmio fica em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e muda totalmente o seu foco para terça-feira, quando enfrenta o River Plate no jogo de volta da Copa Libertadores. Bem, senhores, algo ainda a declarar sobre esse jogo de sábado? Eu queria só acrescentar, então, aquele esquema que funcionou muito mal contra o América Mineiro, que é um time que ataca muito pouco, um dos que menos conclui, enfim. Aí pegou o Sport, estava numa tarde relativamente inspirada, e o Renato repetiu aquela escalação. Mas não dá para tomar 4 do Sport. Não, eu ia dizer, não tem. aí Marcelo não tem Oliveira, o Juninho Capixaba de extrema esquerda, Caio. Juninho Capixaba jogou em 3 posições no jogo de sábado, que é um absurdo. Ponta esquerda, ponta direita e lateral esquerda. Nem de lateral esquerdo ele vai bem. Mas, imagina assim, nas outras duas. Individualmente eu queria dizer o seguinte, ó. O Caio é um ex-futuro jogador. Tem coisa. O Marcelo Oliveira é um ex-jogador. Não, acho que o Caio, Bavaresco, assim, eu demorei muito na minha vida para aceitar isso, tá? Mas agora eu já aceito. Existem jogadores e jogadores. O Caio, no Figueirense, por exemplo, ele vai ser muito bom. Pode ser. No Atlético Goianiense, ele vai ser muito bom. No Goiás, ele talvez seja o camisa 10. Mas ele tá tirando a vaga de Grêmio. Exato, esse é o problema. Mas o Sacha não foi assim no Internacional? Exato. Brilhou no Goiás. O Caio Goiás, não é um jogador ruim, só que pro Grêmio ele é insuficiente. Ele é muito abaixo dos outros que estão pedindo passagem. O Matheus Henrique teve falhas no jogo? Teve. Mas ele ficou muito sozinho na marcação, ninguém ajudou mas quem é que errou mais sábado? Não, foi, sem dúvida alguma foi a difícil, zaga. Eu acho. Não. E o Marcelo Não, Renato, pra mim quem errou mais foi o Renato. A zaga e quem escalou o time foi o Renato, né? A defesa... Eu dei uma sugestão para os meus seguidores. Tá dando tanta polêmica, aquela entrada da cidade, bota a democracia, bota Castelo Branco. Marcelo Oliveira, Avenida Marcelo Oliveira. É o nome ideal. Mas aí, tá sempre liberada, nunca tá enganada. Aí tu tá te contradizendo. Porque quando eu falei a respeito do Rossi, tu disseste que não se podia individualizar. E agora tu está individualizando no Marcelo? Não só individualizar. Então não só individualizar. Claro, eu falei a defesa jogou mal. Não só a Avenida Marcelo Oliveira. Quem jogou mal? Tem outros. Claro. Não, quer saber quem foi mal? Como disse, foi o Diogo que falou, né? O Renato foi. Não bota conta na zaga. A defesa do Grêmio, incluindo o goleiro, foi mal. Zaga, falei defesa. Não, acho que todo time como um time. Porque a defesa... O sistema defensivo... Ninguém se salvou. A defesa ficou sem suporte. O Tony Anderson ficou sem alimento. E outra coisa, de novo, esse menino, eu acredito que ele tenha potencial, principalmente o potencial ofensivo, que ele já mostrou em outros jogos. Juninho Capixaba. Agora, tem que ensinar esse moleque, no bom sentido, moleque, né? Porque tem 21 anos, né? Ensinar a marcar. Ensinar a marcar pelo menos no corpo a corpo. Que jogador bom. Vocês viram o passe que ele deu? Não, ele é bom. Mas eu acho que o Renato já botou na cabeça que ele vai ser meia. Pô, é o segundo jogo que ele faz a mesma ideia.
Eu acho que ele não vai ser Bahia deu uma lateral. entrevista para a ESPN na sexta-feira, sexta ou sábado, não vou lembrar, enfim, no fim de semana. Uma entrevista ao vivo e ele falou de alguns jogadores que ele emprestou. O Juninho Capixaba, ele foi emprestado para o Corinthians com uma participação do Bahia. E está aqui no Grêmio reemprestado, digamos assim. E ele disse que... Daí ele citou outros, que agora não vou lembrar. E que ele acredita... O que ele mais acha que vai se valorizar é o Juninho Capixaba. Mas é que o Juninho tá com a valorização boa. Eu vou te dizer, o Juninho tá numa hierarquia 3 com o gols Renato e 2 em 3 assistências. gols em 4 jogos. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o Renato tem aquela coisa, ele se apaixona por alguns atletas e ele não larga de mão. No bom sentido, claro, né? Porque eu sei que depois o pessoal aí pega e interpreta errado. Se o Juninho tivesse inscrito na Libertadores da América... Jogaria, eu não tenho dúvida. Mas eu acredito que ele é um bom jogador. Ele é, para mim, um bom jogador e que pode evoluir. Mas o problema é a marcação. Defensivo. Então o lateral não vai aprender. Não, e quando tu vem para compor na área, tu não pode ficar mosqueando, não pode perder. Ele é uma espécie de Lucas Lima, que ainda, claro, não querendo comparar. Eu digo no estilo, um jogador meio... É que vale o destaque, né? Ele na base, ele era meia. Ele foi puxado para a lateral no profissional. Do Bahia, do Bahia. Por alguma necessidade do clube, talvez. Como quase todos os laterais do Brasil se formam. Não tem ninguém para botar, bota um meia. Marcelo. O João Feijó está dizendo, o cara faz uma escalação ridícula e depois sempre a mesma desculpa, demos mole. E digo mais, se ele escalar o Bressan contra o River, ele acaba com a carreira do cara no Grêmio. Eu também acho. E o Sérgio Luiz Rente Moreira pergunta, tá? E o Márcio Fraga também, se o Renato entrar amanhã com o Bressan é muito galo. Não vai entrar. Paulo Miranda joga. Bom, esses assuntos nós vamos abordar em seguida, aqui logo depois das nossas mensagens. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. É isso aí. Com o Sesc, todo mundo pode viajar, sendo comerciário ou não. Saiba mais acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br e boa viagem. Vamos à mensagem do Zafari e voltamos em seguida. Passe no Zafari. Olha aqui, ó. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Por quê? Porque Banrisul Digital é clique e simplifique. E aí vem essa questão, aproveitando aí essa expressão do Banrisul, simplificar. Informação. O Sérgio Luiz Rente Moreira, você estava falando em meia, né? Que é meia. O Sérgio diz o seguinte aqui, ó. Tem muito jogador meia no Brasil. Todos são meia boca. Verdade. Verdade. Até alguns são meia boca, tem uns que são menos que meia boca. Não, eu acho que a maioria do Brasil são meia boca, ele está coberto de razão. A grande maioria, a sua grande maioria são meia boca. Por isso o campeonato é fraco. O campeonato é nota 3, nota 4. Qual é a informação? Paulo Miranda joga e o Everton, como eu imaginava, vai ficar no banco. Mas essa informação do Paulo Miranda tu trouxe na sexta-feira. Quer dizer, na quarta. Os nossos quarta-feira ele não veio na sexta. Eu não vi na sexta. Então foi na quarta. Tu tá dando hoje, na segunda-feira, a mesma informação da quarta? Mas o nosso telespectador tem que ficar até o final. Agora. Não, então tu tem que dizer assim, como eu falei na quarta-feira... Primeiro, a gente fala isso depois. Aí na quarta, quando eu vier aqui... Lembra vai engravidar a notícia, tá certo. Lembrando que o Lua tá fora, né? Nem no banco vai... Infelizmente. E eu vou dizer o seguinte, olha, eu não sou médico, né? Mas é a lesão muscular que o tira. Isso. Infelizmente eu não sou médico. Talvez um dia. Então, mas seu irmão não é? Mas vai me ajudar a ficar bem. É assim, ó. Eu não sei se ele joga a primeira final se o Grêmio chegar, hein? O Luan? Só mais 7 dias. Ninguém fala qual é o nível físico que o Luan tá. Ninguém fala se o... Eu sei que o Rogério não gosta, mas ninguém disse se o grau é 1, é 2 ou é 3. Alguém vai ter que falar, né? Olha o dedinho aqui, ó. Não joga. Eu acho se o Grêmio passar pelo River, não joga. Sabe por que não falam? Sabe por que não fala o grau? Porque já sabem?
Não, porque já se acostumou assim, ó. Se é grau 1, é 7 a 10 dias. Estaria à disposição. Se é grau 2, é de 10 a 15 dias. 15 a 20. A 15 a 20. Isso. Então, dessa vez, como não tem prazo pro Luan, não estão dando grau. E o Renato vai fazer uma coisa que ele é mestre, na minha opinião. Só que tem um detalhe, se o Luan voltar, porventura das causas, num segundo jogo de final da Copa Libertadores da América, sei lá, o Grêmio estiver, não vai ter ritmo. Ele vai ter que jogar o Brasileirão? Não. Sim, em algum momento. Isso que eu ia dizer. Aí tu chegou onde eu ia falar. O Grêmio vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro. Pode dizer. Se ele estiver fisicamente recuperado, que bom, né, Diogo? Se ele estiver fisicamente recuperado, digamos, em uma condição mais ou menos, ele fica no banco e joga meia hora no jogo contra o Atlético Mineiro, digamos, tá? Mas não vai ser titular, não vai ser titular. Com qualquer, na minha opinião, se o Grêmio passar pelo River, o time da Argentina contra o Boca será igualzinho. Tá, mas vocês estão projetando já uma final e amanhã... já passou pelo River. Não, já passou pelo River. Não, do Luan, cara. Já passou pelo River. Só sobre o Luan. River amanhã Eu acabei de dizer só sobre o Luan. Se passar pelo River, Aí, porque eu não acho que o Palmeiras vai eliminar. Tu quer saber a minha opinião? Sem salto alto. Tu acha que o Palmeiras vai eliminar o Boca? Não vai. Não, assim, ó, até o Bavaresco, tu não está, tá? Mas eu vou só te usar como exemplo. Se o Bavaresco estiver com salto alto, ele pode. Porque quem não tá com salto alto é o Renato. Não, só estou te usando de exemplo. Porque o Renato já disse 1 zilhão de vezes. Olha, eu tô surpreendido, porque não é do estilo do Renato, não é do feitio dele. Dizer o quê? Que a vantagem é pequena, que não existe vantagem, que o Grêmio não tá na frente, que o Grêmio... sandálias da humildade? Olha, não acho que tá não é. Ele falou isso no vestiário depois do jogo para os jogadores. E disse ontem, e disse sábado o seguinte... Não é surpresa. Quando a bola começar a rolar, pra ele, não existe a vantagem. É impossível, mas é difícil. Né? Agora só corrigindo, ele falou das outras vezes também. Só uma correção sobre Palmeiras e Boca, tá? Eu sou fã do Filipão. Eu acho que o Filipão... Também sou fã do Filipão, te amo, Filipão, também. Filipão, eu também. Eu sou fã do Filipão. Agora só tu é fã aqui. Tá pegando fanatismo só. Eu acho que o 2-0 perfeitamente... Tá louco. Não, perfeitamente não. Não pode usar perfeitamente com vontade de 2-0. Jogo perfeitamente não. Vão achar estranho que eu vou dizer. O Grêmio também achava perfeitamente 2007 reversível, tomou de 2 aqui. Pra mim, o jogo do Grêmio contra o River Plate é muito mais franco, muito mais aberto do que Boca e Palmeiras. Pra mim, Boca e Palmeiras, a cobra tá, olha, quase morta. Eu vou te dizer que os dois jogos vão ter uma coisa, na minha opinião... Os dois vão ter emoção, mas o do Grêmio mais. Mas eu acho que o do Grêmio vai ser... O Grêmio vai de novo fazer a mesma... Mesmo jogando em casa, o Grêmio vai jogar pela segunda bola, vai quebrar dar o ritmo. Bola longa, não vai... Vai quebrar o ritmo do River. O River tá esperando que o Grêmio em casa vai fazer uma coisa diferente. O Grêmio achou uma forma de enfrentar o adversário. O Gajardo disse depois do jogo contra o Aldosivi, ele disse, tenho certeza que o Grêmio vai nos atacar. E ele tá errado. Não é que não vai atacar. Mas não da maneira que ele imagina. Assim, ó, eu aprendi na pelada isso, tá? Não foi vendo futebol. Time que tá ganhando não toma contra-ataque. O Grêmio não tem por que dar o contra-ataque. Vai estourar a segunda bola, vai jogar no Jael pra ele dar casquinha. É isso aí. É isso que o Grêmio vai fazer. Ele tá enganado se ele acha que o Grêmio vai sair jogando. Quando tiver tiro de meta, o Grêmio vai sair jogando com o zagueiro. Bom, uma que outra vez pode acontecer. Mas também não vai passar 90 minutos. Jogando pressão ou Paulo Miranda, indiferente de qual deles seja, o cara vai entrar pilhado da seguinte maneira pelo Renato. Filho, rasga... A primeira que aparecer, tu rasga. Tu não faz nada diferente. Não inventa de dar um passe pro Cortez, não inventa de dar um passe pro Marco. Rasga. Quebra a bola. Diferentemente, o Palmeiras vai sair da sua característica, vai ter que propor o jogo de uma maneira... Não dá pra dar casquinha na bola, não dá. Porque se a bola cai no pé do Boca, o Boca dá 2, 3 toques, um cara encosta, ele cai e falta. 5 minutos, 30 minutos. E o árbitro é de Copa. E aí vai. O árbitro é de Copa do Mundo. Vocês estão esquecendo Vai ter que jogar com a como bola é que no o pé. Palmeiras se classificou diante do Cerro?
Não, isso na outra Perdendo, fase. né? Na fase. Lembra como é que foi? Não, na fase eliminatória já, perdendo. Não, mas antes, foi na anterior a essa, né? Tá, mas não importa. sim, mas eu perdeu. tô falando, qual era a circunstância do 1-0. Palmeiras? Jogo catimbado, o Felipe Melo foi expulso com 10 minutos. Então, daqui a E pouco... o árbitro Andrés Cunha, né? Da Copa, Não dei Copa do como Mundo, barbado uruguaio. do Palmeiras. Uruguaio. Muito bom. Não, ninguém dá como barbada. Ninguém mas falou 2-0. A cobra está mais morta. Vem cá, do lado Eu acho o seguinte, o meu ponto de vista, eu acho que a Boca é morto. chance de reversão Boca é morto. a Isso, chance não de tô reversão falando do do Palmeiras, no Palmeiras. meu ponto de vista, é a mesma do River contra o Grêmio, no meu ponto de vista. Pequeno. Eu acho que é muito pouca Eu também e eu concordo. acho que num comparativo as vantagens se equivalem num É comparativo. que o Palmeiras tem uma coisa Porque- negativa contra si. Se porventura da sorte, assim, ele tomar um gol, tá ferrado. Sim, porque o Palmeiras Ele tem que não fazer fez gol 4. lá. Não, ele tem que fazer 4, né? Exato, ele não Palmeiras fez Não, gol não lá. só isso, aí vai ter que sair. Por exemplo, Aqui, se o Grêmio toma um gol, eu ia empata. dizer, não, o Grêmio Tá tudo igual tomando daí. um gol, tu vai me dizer assim, mas ele fica meio exposto no contra-ataque. Bom, pode ser. Mas o Grêmio sabe jogar propondo. O Grêmio ganhou, só para lembrar, torcedor, eu também sou torcedor, eu também fico, antes do jogo, o cara fica nervoso e tal. Mas só para tranquilizar, o Grêmio ganhou todas as partidas na Arena. Todas. Desde o ano passado. E não precisa ganhar Só agora, perdeu pro Barcelona de Guayaquil ano Agora, passado. Esse ano ganhou todos. com essa reinformação do Bavaresco, te convencesse que não joga o Bressan amanhã? Não me convenci ainda. Mas tu acha que é bom pro Bressan jogar amanhã? Não tem uma questão de achar bom ou ruim, Rogério, nesse caso específico do Bressan. Acho só que posso me reservar do fato de dizer que eu conheço um pouco Se o Bressan jogar, vai dar ruim. sendo o Renato, É certeza que vai dar ruim se o Bressan jogar? Mas a possibilidade... A chance é maior. Mas mas daí eu vou perguntar, do que eu observei, tá? O que o Paulo Miranda apresenta muito melhor para essa bola aérea? Física, Só bola aérea. Tamanho, grandeza, por E exemplo. é mais tranquilo que o Bressan. Eu acho que é esse. É mais pra mim é esse o tranquilo que o ponto. Bressan. Pra mim é esse o ponto. O Paulo Miranda é mais tranquilo. Paulo Miranda ou sereno. É isso, ele é mais sereno. Ele é grande contra um prato. Se o prato jogar o segundo tempo, que deve acontecer, eu acho que ele vai Bressan é maior que ele, tá? Eu acho que- altura Não, e mas não força. é, mas não é, mas não Eu é acho que a questão é a Aí seguinte, depende. E a eu vou altura ser- pode ser, mas em força não é. Eu vou ser bem sincero, a diferença do Bressan e do Paulo Miranda é a capivara. É a folha corrida do Bressan. O Bressan, ele tá atrás. É o quê? É a capivara. Capivara, é folha corrida, Folha o BO. corrida. Vai lá no BO, é a capivara. Ué. É a capivara. É cultura, é É a capivara. capivara. É a capivara. Amanhã saberemos. Amanhã saberemos. Serenidade contra a capivara. Não escuta o pânico, né? É a capivara. Quem é que tem capivara? Aqui na mesa alguém tem capivara? Ó, eu não ponho a mão no fogo com ninguém. Eu assumo esse capivara. A minha tá tranquila. Olha aqui, ó. Tem cara na cruz. Mas a minha grande questão é a seguinte, eu acho que a grande diferença neste momento de Bressan e Paulo Miranda é o passado que tem o Bressan. É isso aí. Em eliminações aí que passou por ele, em jogos decisivos. Mas ele também onde tem acabou capivaras passando, positivas, né? que foi a conquista da Copa Libertadores da América, por exemplo. que Final ele da estava Copa lá. do Brasil. Tá, que mas ele também a jogou. questão é se jogasse, porque o Bressan não estava fazendo teste, como foi o caso do Michel, diante do América Mineiro. América Mineiro. Mas ele pode ter feito Não teste tá. de ritmo. Não, mas o Bressan vem jogando. É. O Bressan vem jogando. Jogou contra o América. Eu não consigo. Vai. Assim, ó. Mas Não o Paulo é. Miranda não, né? Não é. Tu vai deixar Paulo Miranda reservado. joga muito menos que o Bressan. Não, Ele vai tudo bem. reservar o Paulo Miranda que não vem jogando, mais Mas ainda. Não acredito que ele tenha Olha, posto o Bressan. E depois eu continuo Vamos ver com amanhã. essa, com essa, eu com essa opinião. não discordo da opinião do Bavaresco. Não, Acho que ele- não. A informação, É informação. desculpa, eu acho que a informação dele está correta, mas Tá, mas tu diz por ti ou pelo Renato que vai jogar o Bressan? pelo Renato, não é Tá, mas só por tu ti? cuida. Por ti? Não, por mim joga o Paulo Miranda. então O Bressan é tá isso mal. aí. Olha aqui, ó. Só tu cuida muito, tá? Quando tu for lá como repórter da Rádio Granada da escalação, na hora de chamar, não chama o cara de capivara, tá? Não, só quero dizer o seguinte. Eu quero trazer uma informação rapidinho, Rogério, que diz respeito a esse time do River Plate. Né, um jogador se machucou, o Nicolas de la Cruz, que é uma opção de banco, e o Ezequiel Palacios, que é um jogador de destaque do River Plate, está indo para o Real Madrid, 20 milhões de euros. Só isso. Mas os dois sentiram, né? Tanto Os o dois Ezequiel sentiram. Palácio O ídolo do Nelson vai voltar pro River Plate? Se ele vai voltar, eu não sei, mas que ele foi lá passar um pouco de Nosso confiança, amuleto. ele foi. É o nosso amuleto. Cadê? Vamos ver Onde é aí que tá? o River... Amuleto da Só vou sorte. deixar Perdão, bem da claro Alessandro que o no cara hotel do River Plate O cara lá. se criou dentro do River Plate, nasceu pro futebol dentro do River Plate. O River Plate Aí, veio ó. a Porto Alegre, ele foi visitar os amigos. Qual é o problema? Não, mas ninguém tá falando nada. Só estamos trazendo a informação. E só uma coisa. Sacolinha do Starbucks. E aquele cara que tá junto com ele não sou eu, viu?
Não sou. Apesar da Napa ser parecida de perfil, mas o engraçado aqui, é que o D'Alessandro não foi revelado pelo Estudiantes, mas também foi visitar Estudiantes. É engraçado isso daí. Quem tá sendo mais azarado? O D'Alessandro visitando as concentrações ou o Bruxo, aquele lá que vem aqui? Tem o Bruxo também. O Bruxo Tem uma outra coisa. Olha aqui, ó, o Felipe Maraguelo está dizendo para ti, Bavaresco mandou muito bem. Time reserva é uma coisa, invenção é outra. Derrota de sábado na conta do Renato. Isso aí. O Flávio, assim como as vitórias também. O Flávio Valente, joga Paulo Miranda, Bressan jogou mal contra o Sport, está em baixa. Os amigos, diz o João Feijó, os amigos da bancada que falaram que são fãs do Filipão para passar a final, me despertou uma suspeita de que sabem que contra o Boca o Grêmio não tem mais chance de ser campeão. Acho que não. Acho que não. Ô João Feijó, eu já disse que eu quero uma final contra o Boca para pegar 2019. Dos 4 semifinalistas da Libertadores, a camiseta menos pesada pra mim é do Palmeiras. Vamos lá, abraço. Não, mandar só trazer uma informação, mandar um abraço, porque foi ele quem trouxe, o nosso colega Franklin Berwick, hoje pela manhã botou no Twitter lá que 7 vezes o River Plate virou uma classificatória fora de casa. E curiosamente, e uma só, né, foi fora de casa, perdão. Das 7, só uma foi fora de casa. E curiosamente foi contra o Brasileiro. Mas contra quem? Cruzeiro. Vai continuar assim. Vai continuar. Aquela do Cruzeiro era 2-0, tomou 3. Agora um tá justinho. Final de programa, eu quero mandar um beijo com todo o amor que eu tenho, o amor incondicional para minha filha Natália, que fez aniversário ontem. Que legal. Um beijo do pai. Pai te ama. Muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã estaremos de volta com o Virando o Jogo a partir da 13h. Muito obrigado. Virando o Jogo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.